Bem-vindo ao podcast da Nova Risk, o Conversas Sem Exclusões, aqui na nossa reentrée após o verão. Temos connosco a Miriam Costa, consultora na área dos seguros, bastante conhecida, hoje em dia mais ligada às áreas de inovação, mas com ampla experiência no setor segurador, onde já trabalha há cerca de 3 décadas em áreas como direção-geral, marketing, business intelligence, coordenação comercial de empresas de mediação, em grupos bastante conhecidos aqui da nossa praça. De formação em engenharia química, mas rapidamente foi seduzida pelo setor financeiro e em particular aqui pelo bichinho dos cursos, acabando de fazer também um MBA na Porto Business School. Iniciou a sua carreira como diretora de qualidade e 3 anos mais tarde começou então a atividade de seguradora, durante 8 anos, primeiramente como diretora de marketing na Real Seguros e depois um período de 18 seguros no grupo, podemos dizer o nome, no grupo MDS, líder em Portugal na área da corretagem, onde implantou e dirigiu vários projetos inovadores, como, por exemplo, o primeiro mediador online, a Seguros Continente. Atualmente dedica-se, como eu tinha dito, inicialmente mais à área da consultoria, na inovação, distribuição, marketing e comercial, sempre na área dos seguros, e na inteligência do negócio, formação, serviços de mediação. É membro do grupo de trabalho InsurTech AFIP, uma associação de fintechs em Portugal, sócio da Med Fintech e tendo liderado o Fórum Ibérico InsurTech, que aconteceu há poucos meses, em 2023. Forma também parte da rede de mulheres líderes, a RML, como Insurance Knowledge Partner, e também é Senior Advisor e Business Developer na 8ª Consultora Mundial, a Crowley. Muito boa tarde, Miriam. Muito boa tarde, É um gosto tê-lo por cá. É um prazer, muito obrigada. Miriam, hoje vamos falar aqui mais do universo das InsurTechs, onde tendo cada vez mais relevância. Eu começo precisamente a perguntar e aproveito para partilhar aqui. Ontem fui jantar com vários amigos. Estávamos a contar que hoje ia fazer um podcast e eu sei, qual é que é o tema? O InsurTech. O que é isso? O que é isso? E todos perguntaram, ninguém fazia ideia o que é uma InsurTech. E se calhar começávamos por aí, o que é uma InsurTech. Então. Sim, senhora. Para dar uma ideia inicial do impacto deste mundo das InsurTechs, achei interessante vir aqui destacar o que é que foi em termos de levantamento de capital os anos mais recentes e, efetivamente, em 2022 foi o segundo ano melhor de sempre, em termos de volume de investimento em InsurTechs. Chegou aos 8 mil milhões de dólares, depois de, em 2021, ter sido o ano recorde com 11 mil milhões. De facto, estamos a falar de um universo gigante já, que neste caso envolveu 470 projetos, portanto, alguns mais fortemente investidos do que outros, naturalmente. Isto é um relatório InsurTech, um Global Outlook da NTT Data, recente. Sim. E, portanto, que aponta com este volume. Portanto, achei interessante trazer aqui esta noção da dimensão. Sim, com esse capital todo vão já representando uma parte significativa do que se faz de inovação no mercado de seguros. Exatamente. Portanto, o insure vem de insurance, portanto, seguros. O tech vem exatamente de tecnologia. E é exatamente deste casamento, ou seja, da utilização de inovações tecnológicas aplicadas ao mundo dos seguros, que efetivamente vem o nome InsurTech. Normalmente, isto está associado a startup, portanto, startups que nasceram com este foco de destinarem avanços tecnológicos a resolver ou a trazer alguma inovação para o mundo dos seguros, mas o que é certo é que também há grow-ups e até unicórnios. Começando aqui por como é que estas coisas costumam começar. Efetivamente, cada vez há mais jovens que ainda bem para Portugal, têm este bichinho do empreendedorismo e que tentam a sua sorte unindo 2 ou 3 colegas, normalmente um da área mais da tecnologia, 1 ou 2, um da área mais business e depois alguém que efetivamente teve algum highlight sobre uma oportunidade num determinado setor. E metem nessa mistura alguém da área dos seguros? E este highlight, não necessariamente, estou-me a lembrar de vários casos em que o highlight veio porque numa experiência qualquer junto do setor segurador perceberam-se que havia ali algo e há tanta coisa para fazer neste setor, sim. Ou então porque são filhos de casados com, etc., alguém do setor segurador e por conversas identificaram essa necessidade. Portanto, muitas vezes não são eu diria até muitas vezes não são pessoas do setor. Também as há. Este movimento todo de fusões que tem vindo a acontecer em Portugal, que agora está mais na área da distribuição, mas ainda continua nas seguradoras, já quase que não há seguradoras para fusionar, mas continua. Também acabou por libertar muita gente que
acabou por, digamos, tentar desenvolver projetos nesta área. Portanto, ok, portanto, muitas morrem efetivamente na praia, já sabemos que é uma tendência destas iniciativas de empreendedorismo, é mesmo assim o mundo. Algumas porque têm alguma dificuldade em monetizar as ideias que foram ali geradas, ou por falta de know-how, ou até por falta de recursos humanos com as especialidades que eram requeridas. Portugal tem aqui algumas contingências a esse nível, porque efetivamente há uma imigração muito forte de jovens quadros e de jovens saídas da faculdade, e depois às vezes há estes atropelos no sentido, nomeadamente tecnológico, a nível de sistemas. E outras vezes também quando chegam a uma fase mais grow-up, alguma falta de uma visão madura a nível empresarial. Miriam, já agora por curiosidade, a Miriam falou de números importantes, se não vai à memória, 8 mil milhões no ano passado e 11 mil milhões no ano anterior, e ao mesmo tempo que em Portugal havia alguma dificuldade de monetização de projetos, não é? Sim. Esse capital disponível ainda não aparece muito em Portugal? As empresas não aparece, há muito capital por todo lado, portanto, sobretudo agora entramos numa nova fase com o aumento das taxas de juro. Mas nesta fase em que havia taxas de juros muito baixas na maioria dos investimentos mais disponíveis e, por outro lado, uma grande incerteza nos mercados, havia alguma vontade dos investidores, por que não investir nestes projetos, e eventualmente é uma forma mais interessante do que estar a investir em algumas outras alternativas. E os portugueses conseguiam ter visibilidade desse investimento? Sim, portanto, falarei um bocadinho mais à frente, é verdade, mas hoje em dia o ecossistema é bastante vibrante e, portanto, não é por falta de palco que, efetivamente, as ideias... Não se consegue investir. Sim. Não raras vezes também há situações em que os projetos nascem numa qualquer zona cinzenta da lei, é muito normal, portanto muitas vezes é aí que se vêem oportunidades, e depois a lei vem a evoluir, a lei ou a visão da lei, que às vezes não é propriamente uma mudança da lei, a zona cinzenta continua lá, mas depois os organismos de tutela dão um determinado tipo de entendimento. Eu já tive uma situação assim na minha vida profissional. Portanto, por mais parceiros que tivéssemos que defendiam uma determinada vertente, os organismos vêm a ter diferentes entendimentos e, portanto, criam naturalmente outros tipos de caminho para o projeto que muitas vezes não são compatíveis com atingirem o break-even no tempo esperado. Portanto, e por causa um pouquinho de tentar ajudar nesse capítulo, muitos governos, muitas instituições de tutela, criaram aquilo que se chama os sandbox, que, entre outros aspectos, tentam passar o crivo de toda a conjuntura regulatória e de tendências nas ideias que estão em cima da mesa, para dizer, ok, isto tem pernas para andar ou não vai bater por causa disto, ou tem que fazer este ajuste. Chancela jurídica dos projetos. Portanto, digamos, há uma tendência e é uma coisa que cada vez mais vem a ser feito. Já há, de facto, como eu disse, várias grow-ups mundo fora, também em Portugal, que começaram exatamente como insurtechs hoje em dia. Continuamos a chamar insurtechs, mas já não são startups propriamente, não é? E já há unicórnios mundo fora. Basicamente, isto é o sonho de todos, não é? Quando começam, ok? É ter aqui uma ideia que consiga escalar, que consiga ganhar eco, e que de alguma forma seja adquirida ou que consiga um capital para dar aqui uma outra escala. E normalmente estas que vão mais longe caíram ali numa ideia disruptiva tipo Blue Ocean, e depois assentam numa tecnologia emergente que ainda tem algumas barreiras de conhecimento à entrada e, portanto, acabam por digamos, também tem que haver aqui, obviamente, uma pitada de sorte e de bons contactos. E imagino também que se consigam globalizar, não é? Para atingir o tal patamar do unicórnio. Portanto, entre aquilo que se chamam de unicórnios, as mais conhecidas, que não são necessariamente do mundo dos escudos, mas a Uber, a Airbnb, a SpaceX, agora muito falada, portanto, isto são, digamos, aquelas que são mais conhecidas independentemente da sua área. Certo. Relativamente aos unicórnios portugueses, mais para a frente falarei especificamente dos unicórnios de seguros, que não são portugueses ainda, mas que as há. Mas relativamente aos unicórnios portugueses, independentemente da área, para quem tem algum interesse, portanto, falamos, por exemplo, da OutSystems, da Talkdesk, que ambas, no caso da Talkdesk em particular,
é claramente integrável como uma solução para o setor segurador, sim, portanto, a nível de software específico para contact centers, que vem potenciar aqui uma nova era na forma de atendimento dos clientes. A Farfetch, a Unbabel, que é de traduções, mas obviamente que em bom rigor unicórnio quer dizer valer 1.000 milhões ou seja, 1 bilhão de dólares. E isto é uma coisa oscilável, portanto eu posso estar aqui a falar de nomes que no dia de hoje já não valem. A cotação em bolsa aqui é 10% e baixou da faixa de 1 bilhão. Ok. No caso, aqui, referimos aqui a Talkdesk e é interessante, se calhar até falar aqui um bocadinho desta questão dos contact centers e o que é que estas tecnologias de contact centers vieram fazer no setor segurador. Eu de facto já tenho aqui uma curva, não é? Eu comecei, ainda quase não havia e-mails, nem sites, portanto isto é assim um bocadinho. E de facto, o que é que aconteceu nestas poucas décadas? Portanto, alguma coisa absolutamente incrível, não é? Em termos da produtividade e da facilidade de comunicação entre as partes, que ainda há muito a fazer, mas efetivamente foi gritante aquilo que já aconteceu. Uma das grandes críticas que se faziam ao setor antes das tecnologias de contact center estavam completamente enraizadas dentro da maioria das seguradoras, era o facto de que, ok, eu ligo para saber como é que está o meu sinistro, mas não só tenho a limitação de que às 4 horas já ninguém mais trabalha, portanto já fecharam os atendimentos dos sinistros, como quem tratou do meu assunto foi o João não está e mais ninguém me sabe dizer nada sobre ele. Isto se as linhas não tivessem entupidas durante 6 horas de seguida, né? Que também acontecia. Isso às vezes ainda continua a acontecer. Mas ok, o que é que acontece? A partir do momento em que os contact centers entraram com boas tecnologias e que estão cada vez melhores dentro do mundo dos seguros, essa questão, pelo menos, de que foi o João e atendeu o Luís já não sabe nada sobre o assunto, isso já não acontece porque está lá tudo. Também passaram a ter filosofias de trabalho bastante mais estendidas em termos temporais e, portanto, a ter um outro tipo de atendimento. E, de facto, a nível da satisfação, houve aí um trigger brutal, porque, efetivamente, hoje em dia, o mundo dos seguros, que se calhar as pessoas que não seguem isto continuam a achar que os seguros têm baixos níveis de satisfação, mas os seguros estão muito acima da banca, por exemplo, e da maioria dos outros serviços em Portugal, no que diz respeito ao nível de satisfação. Não tenho dúvida nenhuma que esta questão dos contact centers contribuiu para isso, não é? Muito contribuíram. E, portanto, para dar aqui um exemplo, o que é que uma tecnologia e a inovação na tecnologia veio. Relativamente a exemplos de unicórnios no setor, nas insurtechs, mundo fora, achei interessante também começar por falar isso, porque corre um bocadinho. Ajuda a criar uma imagem do que é que se passa. Sim. Então, uma das mais conhecidas hoje em dia chama-se Lemonade. A Lemonade nasceu em Nova Iorque em 2015, tem vindo efetivamente a crescer. Não é fácil, apesar de uma pessoa olhar sempre para os Estados Unidos como um mercado gigante, os Estados Unidos têm um problema que são as leis estaduais. Portanto, regra geral, o facto de estar aprovado para funcionar num estado de, nem sei se se chama estado de Nova Iorque agora de repente, mas acho que sim, acho que sim. Não quer dizer que vá ter licença nos outros estados e muitas vezes as coisas não são simples. E, portanto, o ganho de escala, embora cada um dos estados já sejam significativos, na sua maioria, portanto, este ganho de escala não é assim tão linear quanto se poderia imaginar. Hoje, portanto, a Lemonade começou por um pouco por ter o ideal dos sensores IoT, portanto, Internet of Things, que vão dar leituras e ajudar na prevenção. O risco mais conhecido deles tem a ver com multirriscos de habitação e, portanto, eles, no fundo, davam por lógicas de gamificação e lá está, de atribuírem descontos a quem tem os equipamentos que eles recomendam instalados em casa, portanto, permitir não só a jogar na prevenção, que vai ajudar no fim do dia à sinistralidade, portanto ao custo do seguro, como também na proteção, ou seja, rapidamente detectar. A atuação mais rápida. Exatamente. Sim. E portanto, eles começaram por desenvolver esta tecnologia IoT, Internet of Things, ou seja, ligarem os sensores para darem sinais que efetivamente estavam instalados e de que efetivamente atuavam devidamente em caso de fumos, etc., incêndios, para depois criarem aqui produtos com tarifas bastante mais simpáticas. E alargaram depois a outro tipo de produtos que não apenas o da habitação, não é? Exatamente.
E há bocadinho falávamos aqui em off, exatamente nos seguros paramétricos, um dos mais recentes, entre outros. É um seguro paramétrico que eles criaram com a Hannover Re. É relativamente recente e, portanto, o que é que eles fizeram? Para além de ser paramétrico, ou seja, é um capital que é dado em caso de se comprovar que o vento foi acima ou abaixo, neste caso é acima de determinada intensidade, ou a chuva foi acima ou abaixo de determinado tipo de pluviosidade. Portanto, ou outro tipo de métricas, mas há a questão de efetivamente se comprovar nas várias geografias e, portanto, eles usaram blockchain para se ligarem de uma forma completamente segura a institutos meteorológicos nas geografias onde atuam, exatamente para que fosse alguma coisa absolutamente identificável com total segurança. O blockchain é exatamente uma tecnologia que permite a encriptação de dados, entre aspas, não é eventualmente a linguagem técnica mais correta, mas para permitir que os dados sejam trocados em total segurança e só sejam juntos para formar a informação quando chegam aos destinatários que sejam supostos, portanto, para não permitir a desvirtuação ou a intrusão para efeitos nocivos, não é? A nível de ciberataques. Sim. E, portanto, é algo que, uma vez que há o setor segurador tem muitos stakeholders e muitas entidades à volta do seu processo produtivo, este tipo de tecnologia é também alguma coisa que esteja muito patente nos desenvolvimentos que se esperam a médio e curto prazo. Já há várias coisas, mas efetivamente há um potencial muito maior ainda por cumprir. Portanto, a Lemonade de facto é um nome a reter no mundo aqui das... Temos outras que não vou perder também demasiado tempo, mas há uma Oscar Health, que são seguros de saúde familiares que foram efetivamente revolucionados e também muito user-friendly em termos de distribuição online nos Estados Unidos. Também numa base de leitura de dados médicos? Ou... Exatamente. Já começaram em 2012, mas não quer dizer que não foram logo unicórnios, como é óbvio. Sim. A Root Insurance, também do EUA, que é uma seguradora automóvel que usa telemática e tecnologia de smartphone para ler os comportamentos, alguns dos comportamentos dos condutores que possam ser mais ou menos indiciadores de risco e oferecerem tarifas personalizadas àquele condutor. E alcançou o status de unicórnio em 2020. Há alguma polémica à volta disto, não só por causa da proteção de dados. E, portanto, há países, e na Europa há aqui muita polémica à volta destas utilizações. Na Europa há embora haja a nível das outras responsabilidades, a legislação vai muito menos longe do que vai nos Estados Unidos, e aqui a Nova Risco sabe disso muito bem, não é? Mas, por outro lado, em termos de proteção de dados, a Europa é muito mais acérrima defensora do que nos Estados Unidos. Portanto, e nós aqui a utilização destas tecnologias telemáticas e de smartphones ou de outro tipo de smart gadgets que deem leituras de comportamentos e leituras de georreferenciação, na Europa tem aqui alguns embates legislativos. Sim. Não sejam... É óbvio que se a pessoa der todo o tipo de autorizações e eles não deixam de ser possíveis. Com avanço e recuo, né? Porque a discussão sobre a proteção de dados hoje em dia está em quase tudo que é área de inovação, em todos os setores de atividade, né? Seja inteligência artificial, seja disponibilização. Ainda bem, por um lado, por outro lado, obviamente que aqui para as mentes mais vibrantes na inovação são sempre pain in the ass, não é? E para os mais acérrimos das teorias da conspiração, depois também. Sim, pois, é o contrário, exatamente. A Hippo também tem sido muito conhecida nos seguros multirriscos, portanto, usa análise de dados e tecnologia para fornecer também, de alguma forma, apólices mais personalizadas. A Policy Bazaar, agora, portanto, eu dei aqui exemplos dos Estados Unidos, que é exatamente onde Silicon Valley, pessoas, exatamente, investidores com muito dinheiro e com muita capacidade de investir nestes projetos, mas efetivamente isto é um fenómeno que está muito fora e há todas as geografias que são conhecidas pela sua capacidade tecnológica, pelo valor das suas universidades em termos de tecnologia, sim, começam a aparecer com muitos projetos. É o caso da Índia. Sim, do que percebo aí, tentando arranjar um denominador comum, se calhar mais do que alguns de nós possamos pensar por preconceito, que se calhar era mais do ponto de vista de diminuição de custos, melhoria de processos, alargamento da distribuição, é mais a vertente do serviço, não é? Sim, é muito também. E agora, os engenheiros têm uma ideia ali nova e que conseguem fabricar um serviço que a seguradora não tem
recursos humanos. E depois, e se já era, nestes anos que estamos aqui a falar, 2015, 2012 e outros anos, agora com o aparecimento do ChatGPT e com aplicativos de inteligência artificial que permitem aprender com o diálogo com o consumidor e a partir do momento em que vão fazer as suas pesquisas, incorporar aquele conhecimento na próxima vez que lhes sejam perguntadas determinadas coisas, efetivamente estima-se que isso ainda vai aumentar mais. Portanto, ou seja, ao favor da retenção e satisfação dos clientes e até do cross-selling, estas tecnologias vão dar cartas, sem dúvida alguma. Portanto, Índias, Israel, alguns países da América Latina também bastante fortes em engenharias, são países que claramente vão dar, começam a ter aqui nomes como unicórnios nas listas, e também o mundo asiático. Portanto, a China fortíssima, a maior seguradora mundial é chinesa. Sim. E até trago aqui um exemplo. E são países com muita tradição na engenharia também, não é? Um exemplo bastante interessante que é Zhonghan, um unicórnio também, que ao contrário daquilo que temos estado aqui a falar, que são jovens que, ok, tive aqui uma ideia brilhante e junto-me com um tecnólogo e vou fazer aqui alguma coisa, é um exemplo completamente diferente. Foi 3 gigantes da tecnologia que se uniram, Alibaba, Tencent e Ping An Insurance, a maior seguradora mundial, exatamente para basicamente é um agregador, é um comparador de seguros, tem um mercado gigante, portanto tudo isso favorece. E portanto é um exemplo, digamos, diferente. Era justamente aqui uma das inquietações que eu tinha aqui para lhe perguntar mais tarde era até que ponto é que pode acontecer o que já vai acontecendo um bocadinho no mundo das ITs, em que temos alguns 5 ou 6 supergrupos que depois alcançam uma posição completamente dominante, e para proteger essa posição dominante, tudo que apareça forte eles compram, e portanto vamos ter aqui um ciclo vicioso de aparecerem colossos também no mundo das insurtechs, que são ou os próprios gigantes IT que já existem meterem-se nesse jogo, não é? E amanhã temos as Amazons e as Googles a jogar este jogo e a dar cabo da concorrência. É verdade. Há sempre muita pressão por parte das seguradoras, que é um lobby importante, não é? Um lobby bastante importante, e do mundo ressegurador, até porque, em alguns os casos que se estima que venham a ser mais bem-sucedidos, de outros players se dedicarem a seguros, é quando efetivamente fazem as suas próprias cativas ou as suas próprias resseguradoras, porque conseguem efetivamente ultrapassar os lobbies contra dos players incumbentes. Certo. A Google entrou e saiu. Sim. Embora, quer dizer, a Google é incontornável, a Google está em tudo, a Google sabe a nossa vida toda, portanto, enquanto parceiro das insurtechs e das seguradoras para tudo o que seja seguros com tarifas personalizadas para as questões comportamentais, eles são incontornáveis de alguma forma. Agora, como players a distribuir produtos próprios, o que acontece é que há sempre aqui uma pressão enorme do mundo incumbente. Dos distribuidores, das seguradoras, que não acham muita graça a perder o mercado todo para... Por outro lado, eles, por exemplo, no caso deles, eu até estive a estudar um bocadinho isso, porque eles meteram-se no seguro automóvel, que é sempre o mais apetecível. No universo dos seguros particulares, o seguro automóvel sendo obrigatório na generalidade dos países. Incomparavelmente maior que os outros, sim. É incomparavelmente maior e é o que tem um valor absoluto maior, na sua maioria, não é? Em termos médios. Só que é uma verdadeira commodity, portanto, normalmente é visto um bocadinho como o seguro de acidentes de trabalho, que quase não existe em lado nenhum, mas existe em Portugal. O seguro automóvel é o charneira para se conseguir chegar por cross-selling às outras áreas onde essas sim permitirão alguma rentabilidade, porque são normalmente áreas com menor sinistralidade. No seguro automóvel, como sabemos, anda-se sempre ali... É a guerra da segmentação. Exatamente. Quem é que encontra a melhor receita para ganhar algum dinheiro? Ultimamente, estas inovações tecnológicas vieram permitir, naturalmente, no mundo das seguradoras, ganhos de produtividade, sem dúvida, e estima-se que elas continuem a nascer. E espera-se também essa tal melhor segmentação de clientes, não é? Exatamente. Sabe-se que o tal senhor tem o comportamento de risco e o outro não tem. Agora, esta questão das tarifas personalizadas tem aqui um efeito um bocadinho de psicologia quase invertida, que é, se o mercado inteiro adotar essa metodologia, os maus condutores, ou seja, as pessoas que fazem travagens sem saber porquê, que guinam o volante, que usam um telemóvel a conduzir, que têm filhos, algumas questões que já se sabem à partida, que é, têm filhos pequenos,
ou se pergunta se o carro dorme em garagem ou se passa o dia em garagem, todas aquelas questões, ou por exemplo, se conduz sobretudo à noite ou se é durante o dia nas horas de maior tráfego, não é? Portanto, há imensas coisas que hoje em dia... Até a cor do carro, não é? Mas pode dizer assim. Exatamente. que se podem depois combinar, e agora com o Data Science há combinações que a gente nunca pensou e que depois em termos de Big Data vão originar correlações. Como fatores de risco, sim. Só que se o mercado inteiro fizer esse tipo de tarifação, ok, vão ficar a perder os maus condutores ou os que têm comportamentos de maior risco, e depois os outros sabem que têm ali aquela tarifa que é ditada. Se só alguns o fazem, os que são maus condutores, ainda que, os que tiverem a sinistralidade elevada, ok, esses já toda a gente os apanha. Mas aqueles que ainda não têm, mas que já começam a ter comportamentos que indiciam que vão começar a ter a dita sinistralidade, o que é que eles fazem? Ok, aqui dá muito caro, vou para outra. Certo. E uma vez que se trata de um seguro com algum valor económico, há um churn brutal. Portanto, há uma franja de clientes que está continuamente a comparar. Sim. E vai mudando, não é? E, portanto, lá está, este tipo de inovações, sendo uma inovação que só alguns players é que sigam, acabam por criar aqui um bias, porque quem sabe que iria cair numa franja de... E, portanto, eles no fundo só vão ficar com a franja de clientes que são absolutamente... Ótimos, não é? E que há poucos, não é? E que há poucos, ok. Que sejam tão exímios condutores sempre. Já agora, interessante também de ver como é que estas coisas da tecnologia vêm permitir, ou não, a adoção de produtos inovadores. Nos primeiros anos que se falaram destes seguros de How You Drive ou Pay As You Drive, não é? No sentido de pela quilometragem, a tecnologia, andavam cá até em Portugal, alguns, sobretudo italianos, que davam em Itália isto foi longe, havia pouca proteção de dados e, portanto, eles... a nível telemático, então eram umas caixas que se metiam no carro e que liam através de uma série de sensores que lá estavam ligados aos travões e isto e aquilo, etc., e ao conta-quilómetros, e que permitiam dar ali algumas leituras. Ora, Portugal é muito pequeno, tem um nível de preços médios dos seguros particulares muito baixo, portanto, no contexto europeu. As margens dos distribuidores em termos de percentagem de comissionamento é dos mais baixos. E, portanto, o nível de vida e o nível de tendência das pessoas transferirem o risco a nível de prevenção do seu rendimento também é dos mais baixos da Europa, latinos, não é? Como somos. E, portanto, o que é que acontece? E o churn é grande porque as pessoas não têm dinheiro e, portanto, vão tentar poupar naquilo que é obrigatório. Ora, se uma caixinha dessas custasse 60 euros, se o preço médio do seguro fosse 300, se a rentabilidade líquida num ano bom fosse 10 ou 15%, ou seja, 30 euros ou 40 euros, o segurador vai investir 60 para meter uma caixa e começou por ser mais, no carro do seu cliente, sem qualquer garantia, porque não há a prática de seguros por 3 anos ou por 5 anos, não existe. Ou seja, era arriscadíssimo. O ponto de partida não é famoso, não. Hoje em dia, o avanço tecnológico e este tipo de telemáticas, que são feitas em formatos completamente diferentes, permitem que efetivamente já não haja, digamos, esta barreira à entrada desta metodologia. É engraçado. Qualquer dia já não é caixa, é um app no telemóvel. Mas são. Agora, hoje em dia já não tem nada a ver com isso. Ok. Depois também há a Next Insurance, que refere apenas, como também um dos unicórnios, começou em 2016, que é interessante porque vendem seguros, tem protocolo de seguros, muito importante, que vendem os seguros às marcas que vendem produtos através da Amazon. Ou seja, aquelas empresas, pelo facto de serem clientes da Amazon, fornecedores, clientes, ou seja, de venderem na plataforma da Amazon, têm um pacote privilegiado de seguros para a sua própria atividade, que é em algumas áreas, que é vendida por essa Next Insurance, que se especializou em agilizar este tipo de pacotes. E, portanto, por causa disso tornou-se um unicórnio a nível mundial.
esse é outro dos eixos. Portanto, se pensarmos nas mais-valias que uma InsurTech pode oferecer à atividade seguradora, dito por outras palavras, o que é que uma InsurTech pode fazer que uma seguradora ou uma mediadora convencional não consegue, temos aí esse tipo de, por um lado, serviços adicionais e muita inovação do ponto de vista de serviço que é acoplado no próprio seguro. Temos estes casos de simplificação do processo de distribuição, não é? O que é que mais podem acrescentar? O que é que, portanto, as InsurTechs não existem necessariamente, não existem, e os casos assim o dizem, para substituir mediadores ou seguradoras. Na maioria das situações, elas constituem-se para oferecerem soluções que vão revolucionar esses próprios setores no sentido de lhes permitirem inovações. Portanto, são pró-techs, digamos, são entidades que vão melhorar a sua própria produtividade, a sua forma de se relacionarem com os clientes, de reterem, etc, de tratarem as suas. Basicamente, porque é que as seguradoras, a maioria das inovações não parte de dentro das seguradoras e dos mediadores tradicionais? Muitas vezes porque eles estão, e sabemos o que é que tem sido os últimos tempos, a Nova Risk sabe muito bem, muitíssimo bem, que são transposições de diretivas a todos os níveis, portanto, a nível contabilístico, a nível de proteções de dados, a nível de ciberseguranças, a nível de sustentabilidade, a nível, isto não para, não é? Que ocupam a empresa no sentido de se adaptar a uma nova realidade e ter que mudar os seus procedimentos face a isso. É muito difícil desviar completamente o foco da atividade. Portanto, é a atividade do dia-a-dia, muitas em processos de fusões e aquisições, e depois, cada vez que há uma fusão, uma aquisição no mercado, tudo o que são os distribuidores têm que se adaptar a essa nova realidade e mudarem sistemas, porque as seguradoras também, que foram fusionadas, também mudaram, etc. Portanto, tem havido uma dinâmica de tal ordem no mercado que as pessoas que estão de sobra nos departamentos de inovação acabam depois por embater, porque têm que depois gerir a situação com os departamentos internos que vão validar e vão ajudar aos processos, e efetivamente o tempo escasseia sempre. E se pensarmos depois também, bem, eu sou suspeito, estou no MGA, então tenho essa visão mais... Se pensarmos nas grandes seguradoras, hoje em dia nós queremos fazer o que quer que seja, e de repente estão 10 departamentos envolvidos e todos têm que ter nota na matéria. Exatamente. E portanto, a eficiência para a inovação está-se a esbater muito dentro das grandes organizações. É muito difícil. Ok, pronto, aos consultores, efetivamente, é para isso que nós existimos, que de alguma forma vão e tentam marcar o passo, marcar o ritmo e ajudarem a esta articulação. É muito isso que muitas vezes o consultor vai fazer, mais do que aportar know-how, é marcar o passo, marcar o ritmo, e fazer com que as coisas aconteçam, gerir os projetos. Mas, efetivamente, estas InsurTechs estão centradas em cima de uma oportunidade que viram, completamente focadas em tentar monetizá-la, em tentar que ela venha a ver a luz do dia, e, efetivamente, acabam por, muitas vezes, aportar esse tipo de inovações, que depois são incorporadas nos incumbentes. É óbvio que algumas se destinam ao B2C, e essas, pelo menos no seu momento inicial, estão a fazer ali algum bypass aos distribuidores incumbentes, mas é muito interessante verificar, até por causa da pequenez do nosso mercado e do investimento necessário para fazer o buzz no mundo digital, por muito craque seja em SEO, o que é que acontece? Muitos destes projetos, a seu tempo, vêm a criar uma derivada em que combinam o mundo digital e a sua expertise naquilo que fizeram com a agregação de distribuidores incumbentes. Por exemplo, é o caso da Mudei, não posso aqui falar de nomes, mas é o caso da Mudei, que criou agora o Mudei Pro, que é para agregar mediadores tradicionais ou, no fundo, facilitar-lhes a entrada no mundo digital. Já é um primeiro passo, já tive até a oportunidade de dar algumas ideias, porque vibro com estas coisas e gosto e sinto uma série de oportunidades no mercado. Mas, de facto, as seguradoras têm aqui um desafio grande, que é, todos os clientes navegam no mundo digital, comparam no mundo digital, informam-se no mundo digital, com maior ou menor facilidade, e quando os obrigam a sair do mundo digital para depois fazer a aquisição, já querem ir com alguma informação. E, portanto, se puderem fazer no mundo digital com alguma segurança, preferem fazê-lo
pelo menos no mundo, ok, eu estou a falar com alguém a tirar alguma dúvida, mas não quero ter que tirar a minha tarde para ir falar pessoalmente com alguém. Então, há aqui um papel das seguradoras importante e que seria, de alguma forma, fidelizador dos seus agentes, que era criarem soluções que permitissem levar este mundo digital e estas vantagens todas do mundo digital aos mediadores. Não estou a falar de terem portais de relacionamento, isso já existem, melhores, piores, com muitas dificuldades, porque, para quem não acompanha, como nós, o mundo do setor segurador, ao contrário da banca, está completamente por fazer qualquer tipo de uniformização de protocolos de comunicação e de formatos. O que dificulta quem está do outro lado. Aliás, muitas vezes acho que a percepção dos mediadores é que as seguradoras estão simplesmente a despejar na mesa deles o trabalho que não querem fazer. Não é? Mais do que uma mais-valia de... Completamente. Portanto, justo ou não, acho que muitas vezes é essa a percepção que passa. E, portanto, o que acontece é que, para quem não acompanha, se entrarmos, basta entrar em 2 portais de seguradoras que se verifica que é tudo completamente diferente. Os sítios por onde se entra, o que é que chamam, as variáveis que usam, e, portanto, as pessoas têm que ter mesmo aqui uma curva de experiência. Precisam ter uma matriz quase para saber como é que eu trabalho com a tranquilidade e com a fidelidade. E com... Completamente. Hoje em dia, os robôs, que é uma área onde eu própria estou a trabalhar na Crow, vêm ajudar a isto tudo, porque é o robô que aprendeu como é, pega nas coordenadas de mediação e vai fazer aquilo que hoje em dia as pessoas levam muito tempo a fazer, e é uma revolução em termos de produtividade, sem dúvida, e de rigor, e de etc., de custos, etc. Mas, efetivamente, mesmo ensinar o robô leva o seu tempo, porque é tudo completamente diferente. E, portanto, o facto de ter existido a CIBs no mundo bancário, que agora até há um certo retorno a cada um ter o seu próprio processo, mas veio permitir, também é um setor muito mais simples, veio permitir levar a uma uniformização bastante grande dos protocolos de comunicação. No mundo segurador nada disso existe e é de facto bastante difícil. Eu costumo dizer que, portanto, eu quando fui montar a Seguros Continente, saí um bocadinho da operativa normal de um corretor. E quando eu saí, portanto, ainda não havia quase portais, não é? Então, como é que era? Portanto, eram as propostas de subscrição, vinha o comercial da companhia, no corretor, inseríamos os dados no nosso sistema e dizíamos que estávamos à espera do contrato, não é? Digitávamos. O comercial levava a proposta e era a companhia que digitava aquilo. O que é que aconteceu? Pelo entretanto, isto agora está-se bastante a transformar, mas pelo meio disto, o que é que aconteceu? A seguradora criou o portal, obrigou a distribuição a registar no portal da seguradora, só que a distribuição não deixou de ter que registar no seu próprio portal, pelo menos a distribuição mais profissional. Faz o trabalho 2 vezes. E então, o trabalho duplicou. Aquilo que seria, ok, maravilhoso, agora há um portal da seguradora para efetuar os pedidos e para registar, etc., obviamente permite emitir na hora e isso traz as suas vantagens. E, portanto, ok, está agora muitas dessas coisas a serem resolvidas. No início havia muitas seguradoras que nem sequer tinham web services ainda. Eu andei muito nessa luta, etc. Portanto, hoje em dia a coisa está bastante mais simplificada e espera-se que agora tudo isso dê grandes passos. Mas voltando aos valores acrescentados, portanto, basicamente podemos dividir isto assim em quatro capítulos. Portanto, a distribuição em si, portanto, maneiras muito mais user-friendly e com janelas de informação, agora com o chat GTP, com a inteligência artificial, em que o próprio chat vai aprendendo e permitindo, efetivamente, responder de uma forma bastante mais friendly às dúvidas das pessoas. Alguns casos até ser proativo, não é? A senhora Vina, não me esqueça que daqui a 2 semanas o seguro vence e tem que pagar. Portanto, todo esse mundo. Também a distribuição que, aproveitando os canais digitais, alimentou os canais de seguros muito simples, por exemplo, seguro de telemóveis, seguros padrões, on-off, etc. Portanto, permitiu aqui trabalhar nichos. Faz hoje em dia seguros com menos perguntas, não é? Ajudou a essa onda de simplificação. Essa questão das menos perguntas traz aqui, em entrelinhas, aqui uma questão que é, ok, por um lado, o consumidor é o que quer e está ávido, porque houve tanto falar em inovação, em insurtechs, os que sabem o que é
em tudo vibrante e na tecnologia, etc. E, portanto, tem uma expectativa cada vez maior. Há sempre excitação da novidade. Só que há a contramoeda, que é a insegurança do planeta, os wildfires descontrolados, os cataclismos da natureza com danos brutais, os ciberataques que não só atacam também a atividade seguradora, mas sobretudo causam muitos danos porque cobrimos esses riscos. Vem fazer com que as resseguradoras cada vez menos estão soft, ou seja, estão mais hard, mais caras, menos receptivas ao risco, muito mais seletivas, ou seja, obrigar a critérios de seletividade. Eu até posso ser menos hard, mas é com um conjunto enorme de questões. Sim. E portanto... É porque o ponto de vista racional é quase um contrassenso, não é? Queremos segmentar mais, mas com menos perguntas. Então como é que isso... E eles dizem ao contrário. Eu até sou capaz de chegar a um preço canhão, mas vou-te fazer imensas perguntas, porque hoje em dia é assim. Ou seja, há aqui um paradigma, não é? O consumidor acha que estamos a dirigir para o inverso daquilo que efetivamente os resseguradores... Os dois objetivos colidem um bocadinho. Portanto, é um desafio que existe aqui. Portanto, falei da distribuição. De facto, também todas as técnicas de marketing, de SEO, de data mining permitem que a nível da distribuição também comece a ser um pouquinho mais barato ter alguma notoriedade, porque o grande problema da distribuição era que, ok, eu até lanço, o meu site é fantástico, é muito user-friendly, responde a uma série de dúvidas por ali fora que o cliente vai tendo, só que para lhe dar notoriedade eu tenho que fazer um investimento brutal. E o problema do online é que não é um investimento único. Sim. E aí em Portugal temos poucos produtos com escala suficiente para permitir esse investimento, não é? Eu que tive uma unidade, não é? O caso da Seguros Continente, quer dizer, no dia da campanha na televisão nós vendemos 300 seguros num dia. Que é uma loucura, não é? Felizmente aquilo estava tudo muito bem montado. Mas depois o número caía bastante abruptamente, portanto, nos dias em que tal não acontecia. Portanto, é uma dependência brutal do buzz. Hoje em dia, com técnicas de SEO avançadas, a coisa começa a ficar um bocadinho mais simplificada. Temos depois o segundo capítulo, que são os enablers de inovação, portanto, os seguros on-off, portanto, que têm dispositivos IoT que permitem comprovar que realmente aquilo está off ou que aquilo está on, porque senão era fraude, não é? Para os drones, para o car sharing, porque ainda é um certo desafio, mas porquê? Porque são sempre condutores diferentes, com perfis de riscos diferentes, portanto tem que haver aqui uma... Mas as trotinetes, os autónomos, os carros autónomos que vamos ver, não é? Portanto, tudo isso. Os paramétricos, que já aqui falamos, portanto há uma série de inovações que vêm de avanços tecnológicos e que usam também muito o tal Big Data, etc. E depois, as questões da produtividade, que então aí é de facto a maior aplicação, sem dúvida. As questões administrativas, para todo o mundo da digitalização e das assinaturas digitais para agilizar isto. As subscrições com modelos automáticos de ajustes de condições, portanto, o cliente, à medida que vai respondendo, alguma inteligência que vai dizendo, ok, então se respondeste isto, eu vou-te perguntar aquilo a seguir e vou-te mandar pedir isto e pedir aquilo, e vai ajustando a tarifa, não só a tarifa, mas as condições, ok, és aceito, mas esta cobertura não vai estar disponível para ti. E, portanto, tudo isso é feito em real time hoje em dia, em vários seguros, nomeadamente no seguro de vida, crédito. Já há muitas seguradoras que o fazem. Algumas respostas às atividades. E, portanto, isto é uma revolução, porque isto às vezes demorava 15 dias, um mês, vai para trás e vem para a frente e vai à subscrição, aos colegas do atuariado. E portanto, é uma transformação, obviamente ainda não se aplica de uma forma genérica, mas já há muita coisa a acontecer. Então, a nível da gestão de sinistros, é brutal. Não só os drones que vão... Antigamente havia gruas gigantescas e havia grandes desastres industriais, fábricas que explodiam, e as fotografias eram giras, porque eram quase uma obra de arte, que eram dezenas de guindastes, um de cada seguradora, que descia alguém para não danificar o teatro do sinistro, com teleobjetivas para tentarem perceber o que é que aconteceu ali, e hoje em dia, quer dizer, é um simples drone que anda ali, sem custo, não é? A ver aquilo tudo.
Mas, efetivamente, esta questão da digitalização e na utilização dos sinistros coloca situações brutais ao nível da fraude, e há cada vez mais players, a Flux, Automais, etc., que trabalham muito este mundo da proteção da fraude. Portanto, põem a tecnologia ao serviço de comprovarem, do blockchain também entra aqui, porque o blockchain é muito para não se poderem adulterar datas das fotografias. Portanto, aquilo fica ali marcado e não é possível alguma vez selado. Portanto, selarem aquela informação. Ou seja, a pessoa não pode a posteriori dizer isto foi tirado, não, isto está aqui, isto foi tirado neste dia, não no outro. Isto por causa das tentativas de fraude ao nível da coisa. Portanto, os seguros são um mundo riquíssimo, uma arena riquíssima para atuações deste género. E, portanto, aqui há muito... Também as APIs são ótimas para o mundo segurador, porque como combina os peritos, os reguladores, os seguradores, várias áreas da seguradora. Fáceis de transferir informação, não é? De unir ali de uma forma segura a informação. Os robôs, como já aqui falei, portanto, os RPAs, não é? Portanto, muita coisa. Também eu cheguei a ver agora no InsurTech Insights em Londres, que costumo sempre ir, ao nível de sondas de satélite, há muita coisa a acontecer. Portanto, satélites ao serviço de seguradoras para fazerem as visões portanto, gestão de risco industrial, e portanto eles cobrem ali grandes unidades industriais e eles com o satélite conseguem a todo momento perceber se há alguma coisa que está a mudar no perímetro que vai influenciar no risco daquele tipo de... Portanto, havia muita coisa a esse nível, que é interessante verificar até o tamanho, não é? Porque aquilo havia satélites assim, portanto, há muita coisa de facto a acontecer. E depois há a outra classe, a quarta, que é ao nível, já falamos aqui, a satisfação, a retenção de clientes, o cross-selling, e efetivamente aqui toda a inteligência artificial, os chatbots, a gamificação que permite, se eu consigo comprovar que efetivamente tu és uma pessoa com hábitos saudáveis e não é uma mera de sou, e se consigo ligar a idas a ginásios porque de alguma forma arranjo um IoT que me possibilita saber isso, as compras no departamento saudável do supermercado. E portanto, tudo isso permite efetivamente fazer uma tarifação personalizada que pode não ser logo à cabeça, mas pelo menos depois bonifica e permite efetivamente trabalhar o churn, ou seja, reduzir o churn. E fazer uma última pergunta muito rápida. Já falamos aqui muito. Queremos fechar. Assim, desses encontros em Londres, o que é que se fala um bocadinho para o futuro? O que é que se pode esperar? Em termos resumidos. Ok. Destas questões da legislação serão, digamos, um bloqueador ou não de algumas tecnologias que estão aí no ar, nomeadamente a legislação que possa vir de cuidados que a própria comunidade, a própria sociedade tem. Portanto, esta coisa do chat GTP, que é absolutamente incrível, quando os seus próprios criadores falam em porque é que não vamos parar isto pelo menos 6 meses para repensar se efetivamente é para aqui que queremos ir, tal é o potencial da coisa. Efetivamente isto mostra de que isto pode se tornar uma máquina contra o homem e, portanto, isto virá naturalmente a criar legislação no sentido de criar aqui algumas barreiras do potencial da aplicação. Ainda estamos nos dilemas éticos e morais, portanto. A nível de literacia, eu acho que isto do próprio ChatGPT é uma coisa que faz imensa falta. Portanto, se pensarmos no que é que as faculdades hoje em dia ensinam de seguros, não ensinam nada. Eu fui voluntária do Junior Achievement e tive a oportunidade de falar um bocadinho sobre impostos e seguros obrigatórios, pelo menos aos miúdos do 8º ano, que não faziam ideia nenhuma. Hoje em dia sai-se da faculdade e não se sabe nada sobre seguros. Sim. Quando, pelo menos as pessoas que são da área da gestão financeira, vão depois gerir carteiras avultadas. Eu própria sou formadora nessa área, para empresas, porque sinto que é uma necessidade enorme. E, portanto, a partir do momento em que o ChatGPT entra por aí adentro e vem, de alguma forma, permitir, em perguntas muito simples, responder a dúvidas que são da maioria das pessoas, obviamente que isso poderá fazer muito para o mundo dos seguros, porque muita da resistência que existe é efetivamente por desconhecimento. Depois é um mundo de oportunidades.
ok, Portugal e a AFIP, a nossa associação, tenta efetivamente fazer isso. Efetivamente não é o melhor dos universos, não é? Somos muito pequeninos e basicamente aquilo que que todas as startups querem e que nós tentamos ajudar é na internacionalização, e por isso temos aqui muitas parcerias internacionais. Neste último evento aqui em Lisboa, tivemos 48 oradores, foi assim um evento bastante interessante, 23 startups, e é engraçado porque realizou-se em Portugal, era ibérico, mas tivemos startups de Angola, startups da Argentina, startups da Bélgica, startups de França, e portanto isto começa a ser de facto um ecossistema vibrante. Sim, com muita gente. Há muito interesse, há muito capital, mãos à obra, não é? Miriam, foi um gosto. Igualmente. Muito obrigado por estas explicações tão interessantes e até breve. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.